A Alupar é uma empresa que atua na parte de geração e principalmente transmissão de energia, que são os setores mais rentáveis da parte de energia no Brasil. A empresa passou por um longo ciclo de investimentos e agora está dando uma quietada no facho e por isso vai aumentar os seus dividendos distribuídos, o que vem fazendo com que muitos investidores passem a preferir comprar e investir na Alupar, frente inclusive a empresas como a Taesa e também a Transmissão Paulista, que já são empresas extremamente consolidadas no setor de transmissão e no setor elétrico brasileiro. Mas será que a Alupar será a grande pagadora de dividendos do ano de 2023? E para os próximos anos, como a Alupar vai se sair? Então, tudo isso e muito mais, além dos resultados de fechamento do primeiro trimestre de 2023, eu vou trazer para vocês nesse vídeo. Só lembrando que nada nesse vídeo é uma recomendação de investimento, então já deixa teu like, se inscreve no canal e vamos nessa. A Alupar é negociada hoje a uma cotação de cerca de R$ 28,30 e ela teve aqui uma bela esticada no seu PL, principalmente pelo seu resultado um pouquinho mais fraco agora no começo do ano do primeiro trimestre. Além também de uma grande subida nos seus preços de cotação aqui nos últimos meses, de forma que a empresa saiu ali de uma linha de R$ 25 ou 24, onde ela era negociada normalmente, e veio numa grande subida, chegando a ser negociada muito próxima dos R$ 29. Então, após todos esses movimentos, a empresa com um PL de 11,57 e um PVP de 1,16 pagou nos últimos meses um dividend yield de cerca de 5%. Fato é que a Alupar ao longo dos últimos anos vem investindo muito no seu crescimento e a empresa saiu de uma cotação de cerca de R$ 10 para uma cotação de cerca de 30, agora nesses momentos mais recentes. E um detalhe muito importante aqui, pessoal, é que a Alupar historicamente não foi uma pagadora tão interessante assim de dividendos, porque a empresa veio realmente num ciclo muito forte de investimentos. Então, isso fez com que muitos investidores não prestassem tanta atenção na empresa e ela só começa a realmente ganhar holofotes agora quando ela vai começar a vir num ciclo maior de pagamentos para os seus investidores. Então esse é inclusive um movimento muito interessante que acontece no mercado, que quando uma empresa começa a virar uma boa pagadora, o mercado vira os seus holofotes para ela e quando ela para de pagar tão bons dividendos, o mercado simplesmente esquece ela. E é inclusive esse momento que a Taesa pode estar passando, ela pode ser uma empresa que vai começar a ser um pouquinho mais esquecida pelo mercado, porque ela vai começar a passar por um ciclo mais forte de investimentos, diferentemente da Alupar, que agora vai começar a pagar bons dividendos. Mas fato é que, historicamente, vindo desde 2016, a Alupar veio vindo numa crescente nos seus pagamentos. E agora, para o ano de 2023, a empresa deve vir com um dividend yield que vai ficar ali, provavelmente acima de 8%. E só para vocês terem ideia, com o fechamento do ano de 2022, a empresa pagou seus dividendos remanescentes agora em 2023, e junto com isso a empresa fez também o seu pagamento dos dividendos relativos ao primeiro trimestre, e só nesses pagamentos ela já fez um dividend yield de cerca de 5%. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui então em quem é a Alupar, pessoal. A Alupar é uma empresa então que atua na parte de geração e transmissão de energia, como eu já disse para vocês, e ela é inclusive hoje uma das maiores transmissoras de energia de todo o Brasil, com cerca de 8.100 quilômetros de linhas de transmissão, e desse total, cerca de 1.000 quilômetros estão em construção. Além disso, a empresa opera também várias usinas hidrelétricas, parques eólicos e também parques fotovoltaicos, tendo uma boa capacidade de geração de energia e um negócio que se diversifica nesses dois setores que são os mais lucrativos da parte de energia. E outro ponto muito interessante é que a Alupar tem negócios diversificados em outros países da América Latina, como por exemplo geração no Peru e também geração e transmissão lá na Colômbia. Detalhe importante também que esse negócio de transmissão na Colômbia é um negócio vitalício, ou seja, a Alupar nunca vai perder essa concessão de transmissão e ela recebe inclusive em dólar dessa concessão. Então essa é uma diversificação muito interessante que a empresa tem no seu portfólio também. Nos últimos anos, a empresa participou de simplesmente todos os leilões de transmissão que nós tivemos no Brasil, e inclusive em vários desses leilões ela conseguiu arrematar bons lotes, vindo com uma crescente na sua receita anual permitida, com o aumento das suas linhas de transmissão e também no crescimento da sua capacidade de geração. Ponto interessante também é que, em média, a empresa consegue economizar cerca de 16% em relação aos seus investimentos previstos nos seus projetos, fazendo com que ela seja uma empresa extremamente eficiente nas suas construções de transmissão e de geração. Uma das maiores fortalezas que a Alupar tem frente a outras empresas como a Transmissão Paulista e a Taesa é que a empresa tem as suas concessões com um tempo maior até o vencimento, começando a vencer só lá para o fim de 2031, e ela não vai ter várias concessões vencendo ao mesmo tempo, o que traz para a empresa uma excelente previsibilidade e também segurança. Isso quer dizer que a empresa pode ter bastante cautela em relação aos leilões que ela vai participar, não precisa fazer nenhuma loucura e buscar arrematar um lote que não vai ter um retorno tão bom, ela pode esperar sempre os melhores momentos para arrematar os melhores lotes e os mais lucrativos para ela. E reparem como esse cenário é um pouquinho diferente da Transmissão Paulista e da Taesa.
Começando pela Transmissão Paulista, a empresa tem ali o seu RBSE acabando lá em 2028, se eu não estou enganado, e com isso ela vai perder boa parte da sua receita em relação ao contrato 059, e também a Taesa vai ter boa parte das suas concessões terminando até 2035, cerca de 50% se eu não estou enganado, então a empresa tem que correr muito atrás de bons leilões para conseguir arrematar e não perder tanta receita anual. Enquanto que a Alupar está extremamente confortável, está ali arrematando bons lotes, sem tanta preocupação, e pode ser bastante cautelosa em relação aos projetos que ela vai buscar arrematar. Então esse hoje, ao meu ver, é um dos principais diferenciais competitivos da Alupar em relação às outras duas grandes transmissoras que nós temos no Brasil. E detalhe aqui que a Alupar tem hoje 3 projetos de transmissão que ela está em construção, e com isso a empresa vai somar no total quase 600 milhões de receita anual permitida que ela vai adicionar ao seu portfólio. E a empresa vem também com 2 empreendimentos, um deles sendo relativo à instalação de células fotovoltaicas e também à construção de uma usina eólica. Então reparem como a empresa não está parada e ela está buscando também investir em bons projetos que vão trazer um bom retorno no futuro. Vamos agora dar uma olhadinha nos resultados de 2023 do primeiro trimestre da Alupar. Então, só relembrando alguns pontos que a empresa fez ali no fechamento de 2022, pessoal. Ela veio inicialmente com um aumento nos seus dividendos pagos, veio também com uma mudança na sua política de pagamento de dividendos, que determina que a empresa vai começar a pagar mais dividendos. Então, isso vai em linha com aquilo que eu já expliquei para vocês. Ela está agora saindo de um ciclo de investimentos e, com isso, ela pode aumentar a remuneração para o seu acionista. Além disso, a empresa fez também uma bonificação de ações de cerca de 4%, então ela já começou o ano bombando e veio com uma grande remuneração aos seus acionistas. Detalhe aqui que a forma como a empresa estava fazendo o seu pagamento de dividendos era que ela anunciava em um só mês do ano e então fazia os seus pagamentos divididos ao longo do restante do ano. Então, por exemplo, aqui em 2021, ela anunciou lá em abril os seus dividendos para os próximos meses e veio pagando então a partir daí nos meses de maio, nos meses de agosto e também novembro. E agora, no fechamento do ano de 2022, a empresa também mudou essa política e agora, para a alegria de muitos investidores, ela vai começar a fazer os seus pagamentos de forma trimestral. Ou seja, para os investidores que buscam uma entrada recorrente no fluxo de dividendos, a Alupar começa a se tornar uma empresa muito interessante e também muito previsível. Olhando agora para os destaques financeiros do fechamento do primeiro TRI de 23, a Alupar veio com um crescimento na sua receita líquida que ficou ali na casa dos 11,5% em relação ao primeiro TRI de 22, já um crescimento bem interessante. Veio também com um pequeno aumento no seu EBITDA que ficou ali na casa dos 8%, mas ela veio aqui com um ponto negativo, que foi uma queda no seu lucro líquido que ficou na casa dos 13%, saindo lá no primeiro TRI de 22 de cerca de 167 milhões de reais, para um lucro líquido agora no fechamento do primeiro TRI de 23 de cerca de 144 milhões. E para isso, a empresa destaca 2 pontos que acabaram afetando o seu resultado de lucro líquido final, que foi primeiramente o seu endividamento que está principalmente atrelado ao CDI. Então lembrando que a taxa de juros deu uma subida aí nos últimos meses e isso acabou pesando na dívida da Alupar. Eu vou mostrar para vocês a dívida ali na sequência. E também a questão dos seus contratos no exterior, que são indexados ao dólar. Então, lembrando que o dólar deu uma caída ali em relação ao começo do ano de 2022, e por isso a empresa teve um resultado um pouquinho pior em relação ao pagamento em dólar que ela recebe. Ainda assim, eu não vejo isso como um motivo de preocupação, a gente vai ter que ficar de olho para os próximos trimestres. A Alupar, nesse momento, está buscando reduzir o seu endividamento, então ela vai ter um custo de dívida um pouquinho menor para os próximos trimestres, e além disso, nós devemos ver também uma queda na taxa de juros ali a partir do meio do ano, então a empresa deve ficar um pouquinho mais tranquila para isso ali para o final do ano. Passando agora então para o perfil da dívida da Alupar, podemos ver que o IPCA representa quase 48% do endividamento da empresa e o CDI indexa outros 32,5%, que foram a parte que mais pesou nos resultados do começo do ano da empresa. Em relação ao seu endividamento, a empresa tem dívidas principalmente atreladas à emissão de debêntures que ela fez para buscar arrecadar dinheiro para investimentos e também a moeda estrangeira, que pode ser um ponto que pode impactar caso o dólar tenha uma grande subida de forma muito descontrolada. Mas eu não creio que isso vá acontecer se o governo não fizer uma besteira tão grande. Já a dívida líquida sobre EBITDA da Alupar, que muitos investidores gostam de dar uma olhadinha, porque esse indicador é puxado pelo aumento de EBITDA e geração de caixa que a empresa tem, ela veio numa redução do seu endividamento nesse sentido de 3,3 vezes
para 3,1 vezes a sua dívida líquida por EBITDA, o que indica que a empresa vem aumentando de forma muito boa a sua geração de caixa e vem conseguindo reduzir a sua dívida em relação a esse montante. Isso, no final das contas, deixa a empresa numa posição mais confortável para conseguir arrematar bons lotes nos leilões de transmissão que nós vamos ter nos próximos anos, e como nós possivelmente teremos um leilão um pouquinho menos concorrido, então a Copel já anunciou que não vai concorrer nesse próximo leilão. Temos também a grande taxa de juros que deixa muitas empresas que estão mais endividadas de fora, então a Alupar tem boas condições de arrematar sim bons lotes muito lucrativos. Então a Alupar ali no começo do ano fez um anúncio de R$ 1,44 de dividendos relativos ao fechamento de 2022, e agora para o primeiro trimestre de 2023 ela anunciou mais um dividendo, esse aí sendo o trimestral. E esse dividendo foi de cerca de 12 centavos por ação unit, um dividendo um pouquinho menor em relação àquele de R$ 1,44, mas ainda assim, considerando a recorrência desses pagamentos, já começa a ficar muito bom para o investidor. A data com desse dividendo foi ali no dia 12 de maio, mas para o investidor que estiver interessado nos dividendos posteriores da Alupar, vale a pena ficar bem atento porque a empresa está fazendo um pagamento bem recorrente, então se o investidor perdeu o dividendo de agora, ele pode aproveitar o dividendo que vai vir nos próximos trimestres. Enxergando todo esse contexto e atuação da Alupar e também que a empresa é extremamente resiliente no mercado brasileiro e muito lucrativa, o pessoal da Empíricos fez aqui uma análise em relação aos retornos que a empresa pode trazer, e essa análise afirma que a empresa estaria sendo negociada abaixo do que ela de fato vale, e ela pode inclusive entregar uma valorização na casa dos 17% em relação ao seu preço atual. E vale levar em conta também que a empresa vai aumentar os seus pagamentos de dividendos para os próximos anos, então todo esse conjunto torna a empresa uma queridinha de muitos investidores e vem colocando ela cada vez mais como uma empresa que pode se tornar uma máquina de gerar dividendos, como são hoje as empresas Taesa e Transmissão Paulista também. O pessoal da Empíricos traz aqui nessa matéria do Money Times que a Alupar fez um grande investimento nos últimos 5 anos e esses ativos que agora são rentáveis vão entrar em operação e podem trazer um grande aumento de dividendos para os próximos anos, podendo tornar, no fim das contas, a Alupar como uma empresa que tem um verdadeiro potencial de se tornar uma grande vaca leiteira do setor elétrico e talvez uma das principais empresas nesse setor para os próximos anos. Ainda mais que tanto a Transmissão Paulista quanto a Taesa devem entrar agora num ciclo de investimentos, então a gente vai ter que ficar de olho nos próximos leilões, e com isso essas empresas podem dar uma reduzida nos seus pagamentos, enquanto a Alupar vai estar bombando em dividendos, pessoal. Bom, esse foi então o geralzão sobre a Alupar e sobre algumas atualizações da empresa e sobre o seu resultado. E eu sinceramente enxergo a empresa com muito bons olhos. Eu ainda não tenho a Alupar na minha carteira, mas eu só não tenho a empresa porque eu enxergo que ela está um pouquinho cara no momento, com esse PL de 11,57. Eu gostaria sinceramente de comprar a empresa aqui nesse preço de R$ 24, então eu estou bastante de olho nela. Caso ela venha a ter uma queda nos próximos tempos, eu vou estar fazendo um aporte e uma entrada nela e aproveitando então os dividendos futuros que ela pode entregar, porque ela realmente vem se mostrando uma empresa de transmissão que tem muito potencial futuro, ela vem fazendo bons investimentos ao longo dos anos e por isso ela se mostra uma empresa que tem um excelente potencial de entregas, não só no curto e médio prazo, mas também olhando para o longo prazo, numa janela de 10, 15, 20 anos ou até mais. Mas deixem aí nos comentários, pessoal, vocês têm a Alupar na carteira e gostam da empresa, ou vocês não gostam dela por algum motivo? Deixem aí também qual é a transmissora de energia preferida da carteira de vocês. Então o que eu tinha para trazer para esse vídeo era isso, espero que vocês tenham gostado, peço que deixem o seu like e também se inscrevam no canal, e é isso, pessoal. Um abraço para todo mundo, tchau, tchau.